Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa quarta parte de nossa segunda aula de profetas maiores, ok? Nessa nossa aula nós já analisamos o livro do profeta Jeremias. Estamos dando continuação ao livro de Lamentações de Jeremias. Que bênção! E dentro do livro de Lamentações de Jeremias, nós estamos aqui analisando os temas do livro de Lamentações. É a continuação. Estamos aqui analisando. No capítulo 3 de Jeremias, versículo 1 em diante, fala assim, de Lamentações de Jeremias. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo o dia. Fez, versículo 4, né? Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Olha o sentimento de Jeremias nesse contexto do sofrimento do povo ali em Jerusalém, a filha de Sião. Versículo 5 fala assim: edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Se você continuar lendo aqui, são muitos contextos. Agora tem uma parte muito forte no livro de Lamentações, que é repetida outras vezes, está aqui nesse capítulo 2, no versículo 22, que fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E é uma parte boa aqui nesse livro, vem falando que a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, e continua, entendeu? Então é um livro que ele vem mostrando a situação caótica em que o povo ficou devido ao cativeiro e destruição, e ao mesmo tempo é um livro que vem trazendo palavras de esperança, ok? Então nós estamos aí verificando os temas e continuando a nossa verificação, fala o seguinte: o sofrimento deles poderia conduzi-los a Deus. O sofrimento do povo poderia conduzi-los a Deus. O profeta Jeremias está constantemente consciente de Deus, dos seus propósitos e do relacionamento de Deus com seu povo. Aqui não há indicação de que o sofrimento seja resultado de um total abandono de Deus ou de uma erradicação de seus princípios da mente deles, ok? Também temos aqui como tema sofrimento, lágrimas e oração devem andar juntos. Sofrimento, lágrimas e oração devem andar juntos. Eles foram encorajados a abrir seu coração a Deus, chorar diante dele, de Deus, e contar a ele
todos os detalhes de sua dor, mágoa e frustração. Cada capítulo, exceto o capítulo 4, termina com uma oração. A pancada tá pegando, né? A dor tá insuportável, mas termina o dia, o capítulo, com uma oração. Termina o dia se humilhando diante do Senhor. A oração deve ser sempre feita buscando algum fio de esperança. A oração nunca deve ser derrotada pela aflição. Não pode ser derrotada pela aflição, pela provação. Após detalhadas descrições de sofrimento e aflição, nos primeiros 2 capítulos e meio, uma nova compreensão parece surgir ali no capítulo 3, versículo 21 e versículo 24. Aqui, nessa passagem, fala acerca da esperança e também da misericórdia, compaixão e fidelidade de Deus. Isso era uma prova de que uma manifestação da disciplina de Deus não significava que o seu amor havia cessado. Já diz a palavra de Deus, que Deus, né, o Pai, ele castiga ao Filho a quem ama. Ok? Vamos lá. Quando a disciplina tivesse atingido seu propósito, as circunstâncias mudariam. Capítulo 3, versículo 31 e versículo 32. Deus pode ter usado a Babilônia, mas isso não significava que os babilônios eram seus eleitos, ou que ele era a favor de seus métodos cruéis, de maneira alguma. Está aí outra passagem aí do capítulo 3. O futuro continha uma vindicação de Israel sobre seus inimigos, ok? A responsabilidade deles era de submeter pacientemente aos seus sofrimentos. Eles tinham que estar ali de maneira paciente, se submetendo aos seus sofrimentos, porque era um castigo merecido. Foram avisados várias vezes e não obedeceram. As suas aflições tinham de ser aceitas com paciência, com a consciência de que isto iria terminar quando a vontade de Deus tivesse sido cumprida. Capítulo 3, versículo 26 ao versículo 32. Amém? Estamos aqui analisando devagarzinho o livro de Lamentações de Jeremias. Ok? Bem, eu tenho aqui também para os irmãos o esboço do livro de Lamentações de Jeremias. O esboço do livro. Ok? Bem, nós dividimos aqui o esboço em 5 partes.
5 partes. A primeira, nós chamamos de poema, né? O primeiro poema, a miséria, o pecado e a oração de Jerusalém, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 22. Dentro dessa primeira parte, primeiro poema, nós temos a derrota, humilhação, sofrimento e pecado de Jerusalém. Está aí a passagem bíblica. Falando ao mundo descuidado sobre seu castigo. Sobre seu castigo. Está aí a passagem bíblica. E uma oração por ajuda em grande aflição. Uma oração por ajuda em grande aflição. Esse momento de grande aflição. Dentro do esboço do livro de Lamentações, temos a segunda parte, é chamado o segundo poema, a destruição mandada por Deus e a reação do profeta. Está no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 22. Essa segunda parte, o segundo poema, é dividido da seguinte maneira. Como o próprio Deus destruiu Israel. Está aí a passagem, capítulo 2, 1 ao 10. O sofrimento do profeta. Desesperança e exortação à oração. Capítulo 2, versículo 11 ao 19, e a oração angustiada de Judá. Está no capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22. Ok? Vamos lá. Dentro desse esboço, temos a nossa terceira parte, é chamado o terceiro poema. O terceiro poema, a severidade e misericórdia de Deus, a submissão e a oração do povo. Isso está no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 66. Ok? Qual o conteúdo que tem nessa terceira parte ou desse terceiro poema? Vamos lá? A severidade do castigo conduz a pensamentos de misericórdia. Submissão e humildade trazem misericórdia. O arrependimento deles chega tarde demais. O arrependimento tem que ser lá no início, antes de tudo acontecer, mas chega o arrependimento, mas chega tarde demais. O profeta e o povo confiam em Deus para vindicação no fim. Isso aí está no capítulo 3, versículo 48 ao versículo 66. Ok? Importante estarmos lendo a palavra de Deus. Ok? E nós temos o quarto ponto, ou o quarto poema do livro de Lamentações. O quarto poema, devastação. O resultado da desobediência, que está no capítulo 4, indo do versículo 1 ao versículo 22. Qual é o conteúdo desse quarto poema? Qual o conteúdo? Vamos verificar?
a devastação do povo e de seus líderes. A liderança, príncipes, sacerdotes. A desobediência e seus resultados. Tudo aí com as passagens bíblicas. Edom, os edomitas. Edom será castigado e Israel será ajudado. Historicamente, os edomitas, já foi falado em outras aulas, mas os edomitas auxiliaram o exército babilônico a estar ali capturando o povo ali de Jerusalém, mostrando a ele as vias de acesso, as vias de fuga. Os edomitas conheciam tudo, foram mostrar aos babilônicos para que ninguém fugisse. Ok? E existe uma condenação até de um profeta para Edom, que nesse dia eles subiram ao santo monte do Senhor, que é justamente onde fica ali Jerusalém, onde ficava o templo, e eles beberam, os edomitas encheram a cara, né, de alegria pela queda e destruição de Jerusalém. Então, Edom será castigado e Israel será ajudado. Lembrando aos irmãos que Edom, os edomitas, são os descendentes de Esaú, ok? E Israel são os descendentes de Jacó, ok? Jacó recebeu o nome de Israel, Esaú o nome de Edom, e Jacó e Esaú foram irmãos gêmeos. Vamos analisar. Nós temos a quinta parte, ou o quinto poema do livro de Lamentações. O quinto poema, uma oração registrando o sofrimento e apelos finais de Jerusalém. Está no capítulo 5, vai do versículo 1 ao versículo 22. É interessante, só uma observação para a gente aqui, é que quando você pega algumas bíblias da versão ARC, Almeida Revista e Corrigida, ou Revista e Corrigida, ok? Você vai ver no livro de Lamentações, em alguns salmos, tipo o Salmo 119 também, no livro de Lamentações, você vai ver palavras do alfabeto hebraico, Aleph, Bet, né? São palavras do alfabeto hebraico que são postas ali nos livros. Se você observar bem, todos os capítulos que nós estamos verificando aqui, eles têm 22 versículos cada um. 22 versículos. Cada um completando o alfabeto hebraico. Ok? Vamos lá. Qual o conteúdo desse quinto poema? Vamos verificar? Uma lembrança de seu estado lamentável, lá do capítulo 5, versículo 1 ao versículo 10. Ninguém está isento do sofrimento. Capítulo 5, versículo 11 ao versículo 14. Todo orgulho e alegria se foram. Capítulo 5, versículo 15 ao versículo 18. O apelo final desesperado. Capítulo 5, versículo 19 ao versículo 22. Eu quero dar uma olhadinha com vocês aqui nesse capítulo 5,
Se vocês verificarem bem, o livro de Lamentações termina com uma interrogação, com uma pergunta a Deus. Entendeu? Bem, o último versículo é o versículo 22, é claro. Versículo 21 fala assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Aí o versículo 22, último versículo do livro. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? É a indagação para finalizar o livro de Lamentações. Você, quando vai verificar a questão da história, você vai ver que posteriormente Jeremias ele foi levado para o Egito, e ali no Egito ele veio a falecer, ok? Então, depois estude um pouquinho mais, verifica, analisa a história, entendeu? Tem muito conteúdo para estarmos aí analisando. Paramos por aqui, finalizamos por aqui a nossa segunda aula de profetas maiores. Amém? O Senhor os abençoe grandemente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos.